Olá pessoal, aqui é o Sandro Ribeiro do Sítio Sancaipe. Um grande abraço para você que está criando aí, começando a criar ou está querendo começar a criar. Se você está com alguma dificuldade na sua criação, entra na lista de espera. Logo aí embaixo tem uma lista de espera do nosso curso e do nosso livro que vai sair a partir de junho e julho desse ano ainda. Então entra nessa lista de espera, que só quem tiver nessa lista de espera vai ser avisado em primeiro lugar e vai ter um preço especial. Continuando os vídeos sobre doença, no vídeo passado eu falei sobre doenças virais. Esse vídeo eu vou falar sobre as doenças bacterianas, e essas sim têm remédio, essas têm as formas corretas de se fazer uma prevenção e de se fazer um tratamento. Quando as suas aves tiverem essas doenças aqui, a gente ainda tem um jeito de resolver, mas aquelas lá virais não tem jeito. Então tem que evitar as virais de qualquer forma. A vacinação, a prevenção, a informação, a estrutura é sempre importante. Eu não pedi no outro vídeo, mas se inscreve no canal, não deixa de dar um like e assiste o vídeo todo até o final, porque lá no final eu vou dar minha opinião do que acontece sobre essas doenças. Dentro dessa lista de doenças aqui, para mim, tem a doença mais perigosa e que pouca gente dá atenção. Para mim é nessa lista aqui que tem a doença mais perigosa. Queria falar para você que está assistindo a gente em outro país, manda uma mensagem para mim pelo WhatsApp, sem esquecer que nosso código do Brasil é 55. Manda uma mensagem para mim no WhatsApp que eu quero bater um papo contigo, quero incluir suas informações aí do outro país no meu livro também. Estamos de volta, e antes de falar das 5 doenças bacterianas que ainda tem jeito da gente resolver no seu plantel, eu queria te pedir para deixar aí no comentário que doença você já viu aí no seu plantel. Ah, Sandro, eu já tive característica da coriza, já tive característica da Newcastle, já tive característica da tifo, já tive característica da cólera. Coloca no comentário aí, dá um pausezinho no vídeo, vai lá no comentário, coloca no comentário que tipo de doença já teve aí no seu plantel e de que forma você já tentou curar ela. É bom lembrar que antes de falar das doenças, todas elas, as doenças bacterianas, são tratadas através de antibióticos. Tem vídeo no canal falando sobre os antibióticos, e é fundamental que você entenda duas coisas para você conseguir tratar suas doenças. Vou falar sobre isso mais no final. Que tipo de doença que sua ave realmente tem? Entendendo qual é o tipo de doença, você vai entender aonde essa doença está atacando sua ave e o princípio ativo do remédio que ataca aquela doença. Então não adianta você dar um antibiótico qualquer se você não sabe qual é a doença. Existe antibiótico que ataca determinada doença e existe antibiótico que ataca outra doença. Se você inverter essa posição, você não vai conseguir curar sua ave. Tem vídeo no canal sobre isso, eu vou deixar aqui acima dos créditos e vou deixar lá no card final também. A primeira doença que eu vou falar é doenças respiratórias crônicas. Então, além da bactéria passar de ave para ave, ela também pode passar através do ovo para o pintinho. Então, precisa ter muito cuidado com bactéria. Bactéria, quando se instala no corpo, é muito difícil de sair quando você deixa muito tempo, quando você percebe depois de muito tempo. Então tem tratamento com antibiótico. As tetraciclinas são as mais indicadas para esse caso, mas precisa ver caso a caso qual é. Existe vacinação também, mas as vacinas são muito difíceis de ser encontradas, principalmente as vacinas para as bacterianas. As vacinas para as virais são muito mais fáceis de ser encontradas, mas a prevenção com limpeza, com sanidade, sempre é importante para evitar que aconteça alguma coisa no seu plantel. A segunda doença que eu vou falar, para mim é a mais fatal de todas. Mais fatal porque ela é fácil de contrair, mais fatal porque ela se instala fácil em qualquer plantel, só que a percepção do produtor às vezes deixa passar, que é a coriza infecciosa, que é o que a gente chama de gogo. Em alguns lugares se chama gogo, outro tipo de doença, mas é o comumente falado aí, a coriza contagiosa junto com o gogo. E quando o gogo se avança na ave, ela consegue pegar em todo o plantel. Então o gogo consegue diminuir a imunidade da ave, então abre portas para outras doenças aparecerem, como também diminui o apetite, como também reduz a locomoção da ave, e isso vai dando apatia e a ave pode chegar a morrer
na verdade, por problemas respiratórios que pode entupir as vias ou por desnutrição. Então o gogo, para mim, é a doença que mais mata em todo o território nacional. Às vezes por desconhecimento do tratamento, que também pode ser com as tetraciclinas, são bem eficazes com isso. Mas quando a gente usa o antibiótico como preventivo, lá quando pintinho ainda, quando se usa antibiótico, se porventura pegar gogo, quando a ave já estiver adulta, e você tentar tratar com o mesmo antibiótico, não vai funcionar. Então é por isso que a eficácia cai muito. Então toma cuidado com o gogo. O gogo é uma doença muito perigosa. A bactéria às vezes não se manifesta naquela ave, mas ela passa para todas as aves novas que você vai incluindo no seu plantel. Toma cuidado com isso. Existe vacina, é muito cara a vacina, mas existe a prevenção, existe o seu cuidado com limpeza, o seu cuidado com a sanidade da ave, e isso com certeza dá certo. A terceira doença é a pulorose. É uma doença também que não é tão comum, existem casos da doença, não vou dizer também que é erradicada, não é tão comum, mas acontece casos. Normalmente é passada de pai para filho também, né, através dos pintinhos que vão nascendo. Então, normalmente, se você tem um plantel que você compra sempre os pintinhos, você não vai ter muito esse problema. Mas se porventura você tiver algum caso, os sintomas são muito parecidos, é diarreia, é problema respiratório. Então, normalmente você vai ter que ver casos com exame de sangue realmente. Então, se você sempre atenção redobrada quando você tem criatórios muito grandes do seu lado. Se você tem vizinhos que tem criatórios grandes, que ele mesmo gera os pintinhos dele, você tem que ter um pouco mais de cuidado, fazer exames aí para comprovar algo que tenha acontecido aí no seu plantel. Mas se você compra sempre pintinhos regularmente, você não tem chocagem de ovos com você, e você mora numa região que não tem incidência desse tipo de doença, você pode ter um pouco mais ser um pouco mais relaxado, vamos dizer assim. Mas é uma doença que, apesar do antibiótico ter ação sobre ela, não são todos os casos que consegue se resolver. Então evita, volto a dizer, batendo na mesma tecla, limpeza, cuidado com animais silvestres, que pode acontecer alguma coisa no seu plantel. A quarta doença é a tifo. O tifo já é uma doença que já tem uma incidência um pouco maior, é passada principalmente por falta de higiene, vou dar entre aspas, aquele bebedouro que a gente não lava, aquele comedouro que a gente não lava, aves que ficam soltas, bebendo água daquele cano lá no quintal de casa, que vem água de cozinha, que vem água de pia, né? Aquela água que já tem aquele limo, aquela água que vem junto com o esgoto. Então tem que ter cuidado. Existem animais silvestres também. Eu vou chamar pombo de animal silvestre, né? Porque vive solto, quase ninguém cria. Então pombo, pardal são animais perigosos para quem tem criação de aves, principalmente aves mais rústicas. Então toma cuidado, tem uma mortalidade muito grande no plantel, mas também tem vacinação que pode dar certo, principalmente se você tiver criação de poedeira. É uma das vacinas que são um pouco mais caras, mas você precisa sempre dar no seu plantel. A quinta doença é a cólera. A cólera também tem vacina, é um pouco mais cara, mas a prevenção sempre é a melhor coisa. Você tem que ter cuidado se você tem rato perto da sua residência, se você tem rato nos seus galpões, se você tem rato aonde você armazena ração. Então rato, tanto rato de esgoto quanto rato silvestre, aquele que aqui a gente chama de gabiru, não sei como é que chama, ele tem um focinho assim mais alongado, tem um rabo um pouco menor. Então inclusive o gabiru come pintinho também, viu? Toma cuidado, porque se tiver aí na sua região, eu não estou falando de sariguê, nem de saruê. Estou falando de gabiru mesmo. Ele parece com um rato, é um pouco mais gordinho, não é tão alongado, tem um rabo um pouco menor e tem um focinho um pouco mais esticado. Ele não vive em esgoto, ele vive em mato, ele vive no matagal, se você tiver aí por perto. Não é aquele que tem esgoto. Mas todos os dois são perigosos. Pombo também é perigoso. Pardal também é perigoso. Tomar cuidado, assim como você tem que ter cuidado com a tifo, com aquela água que escorre, aquela água com limo, aquela água que você deixa para regar uma planta, porque ela vem da pia da cozinha, alguma coisa. Aquilo junta um lodo, junta um limo, que aquilo é prejudicial e pode estar aí a bactéria que vai
se instalar na sua ave. A partir do momento que a ave pega essa doença e começa a fazer fezes, começa a defecar lá dentro do seu galpão, com toda certeza você vai ter problemas no seu plantel. Então toma cuidado, também tem vacina, é um pouco mais difícil de achar, mas se você tem criação de ornamental, de raças puras e de ovos, de postura, você tem que ter cuidado, porque pode ter um prejuízo grande no seu plantel em relação a isso. Então essas foram as 5 doenças bacterianas. Então você tem que ter um cuidado maior com a tifo e com a pulorose, que a ação dos antibióticos nem sempre são tão eficazes, mas nas outras doenças também tem grande ação e eficácia. Agora a gente tem que falar outra coisa em relação a remédio. Existem outros vídeos no canal aí que falam sobre a ação dos remédios, sobre como usar os remédios. Então você tem que ter cuidado quando você vai usar antibiótico. Não adianta dar uma dose do remédio e largar a ave de volta onde ela já estava. Não adianta dar uma dose do remédio e prender e não dar comida e não forçar a galinha a comer ou a galinha a beber. Não adianta colocar remédio na água e largar lá e achar que a galinha vai beber e vai tomar um remédio. Não é assim. Você precisa saber como dar o remédio, saber como aplicar injetável e saber como colocar na água. Eu tenho um vídeo no canal sobre isso, volta um pouquinho, o vídeo é do mês passado, se eu não me engano. Eu vou deixar ele tanto aqui no card quanto no final do vídeo, alguns que têm relevância em relação a isso para você assistir. Então tem a forma certa de aplicar, tem a quantidade de dias certo de aplicar e tem também o remédio certo para a doença certa. Então você precisa saber disso, não adianta dar um remédio para todas as doenças que não vai funcionar. Ok? Um grande abraço, até a próxima, tchau!